Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bastos e vamos começar a falar, a partir de hoje, de uma série de alterações recentes da Lei 10.990, que é o Estatuto dos Militares Estaduais do Rio Grande do Sul. Então, nosso primeiro assunto de hoje é exatamente essa questão da idade da reserva remunerada ex officio e a reforma do militar estadual. Só que antes de chegar nesse tópico, é importante trazer aqui que o artigo 3º do Estatuto ele traz uma divisão quanto à situação do militar. Então, o termo que muito cai em provas assim é quanto à situação, o militar está na situação de ativo e inativo. Então, o que é o militar que está na situação de ativo? Militares de carreira, temporários, os da reserva quando convocados e os alunos. Tudo bem, de carreira, temporários e os alunos é muito fácil, muito tranquilo de entender. Mas vejam só essa questão do militar da reserva quando convocado. É nesse assunto aqui que eu acho que é importante a gente poder focar. Por quê, né? Eu tenho que, para poder entender esse a letra C, eu sou obrigado a passar para o inciso 2, para poder entender a diferença entre os demais militares. Olha só. Então, os militares inativos são eles, da reserva remunerada, os reformados e reserva não remunerada. Bom, que são os militares da reserva não remunerada? São situações específicas, né? Por exemplo, lá o militar que saiu lá no PDV alguns anos atrás. Bom, e agora olha só a diferença entre reserva remunerada e reformado. Sabe que às vezes o pessoal acaba perguntando, né, para algum militar, quando é que tu vai te aposentar, né? Na verdade, a resposta é nunca, porque o termo aposentadoria ele vem do mundo civil. Para nós militares estaduais, nós seremos ou da reserva ou reformado. Bom, então qual é a diferença entre reserva e reformado? A reserva remunerada é exatamente isso aí. Ele tem uma dispensa temporária, porque ele ainda está sujeito à prestação, está sujeito a ser convocado novamente para o serviço. Enquanto que o reformado, sim, o reformado é muito parecido com o aposentado, porque ele está dispensado definitivamente, ele não vai ser chamado mais. O que é importante lembrar, pessoal? É importante lembrar que a reserva remunerada ela pode ser a pedido ou ex officio. Enquanto que reformado é sempre ex officio. Por quê? Quando ele vai ser reformado? Ou por motivo de saúde, ou por motivo de idade. Então é importante entender exatamente esses dois institutos aí, que é com relação à reserva remunerada e o reformado. Bom, então vejam só que interessante. Essa questão, vamos supor que um militar com 45 anos, vou botar um praça, um segundo sargento, que com 45 anos ele tenha sido transferido para a reserva remunerada. Ou seja, nós já sabemos, vamos ver no próximo tópico, né, que o praça com 65 anos ele vai ser reformado. Ou seja, se ele foi para a reserva com 45, até os 65 ele ainda pode ser chamado novamente para o serviço ativo e pode ser convocado. Nós vimos que este ano de 2019 teve um decreto, uma lei que chamou em um estado que convocou militares da reserva para o serviço ativo. Exatamente isso aí. Então, quando aquele militar, que ele está na situação aquela temporária, aquela dispensa temporária, ele é convocado novamente para o serviço ativo, ele passa a compor ali a letra C. Ó, inciso 1, na ativa, letra C, os componentes da reserva minerada quando convocados. Então, se ele for convocado para alguma situação, ele passa então, ele deixa de ser inativo e passa novamente a ser militar da ativa. Claro que vai ter toda uma regra com relação a como é que fica a antiguidade, a questão da precedência, né? Isso não vem um caso agora. Mas é importante saber que da reserva, a palavra-chave para nós é dispensa temporária, porque ele está ainda sujeito à convocação. E reforma, a nossa decoreba de prova, ele está dispensado definitivamente. Então, se falar dispensa definitiva, eu já sei que é o reformado. Enquanto que essa dispensa temporária, ou seja, ele está propenso a ser convocado novamente, ele vai ser, então, vai compor a reserva remunerada. Bom, aí vem a questão da diferença, a questão da modificação, da alteração recente, né, de alguns anos para cá, com relação à idade da reserva e à idade da reforma.
quem lembra, né, quem estudava anteriormente, antes dessa alteração, nós tínhamos aqui o praça com 55, né? Então, cada nível, né, tinha um praça, tinha o tenente, oficial intermediário, oficial superior, né, o major, tenente coronel, coronel, cada um tinha uma idade para ir para a reserva ex officio. Agora ficou muito fácil decorar porque hoje a idade da reserva remunerada ex officio, ele é para o praça ou oficial. Então agora ficou fácil decorar. Por quê? Praça, 60 anos. Oficial, 65 anos. Ou seja, enquanto o praça com 60 anos, ele é obrigado, ou seja, essa questão da idade da reserva ex officio, o pessoal chama de compulsória. Então, compulsoriamente, se ele chegou nessa idade, ele tem que ir para a reserva. Ah, mas não fechou o tempo, não importa. Vamos supor que durante aquele tempo ele pegou várias licenças para tratar de interesses particulares. Ele não tinha ainda os 30 anos de serviço. Não importa, ele vai para a reserva, depois vai ser o salário deve ser proporcional àquele tempo que ele tem de serviço. Bom, então fica muito fácil se eu decorar, ó, praça 60, oficial 65. E agora reforma, só botar mais 5 anos. Enquanto a reserva, o praça vai com 60, ele vai ser reformado com 65. O oficial com 65 e a reforma vai ser com 70 anos. Eu até tinha dado exemplo anteriormente, né? Se aquele militar, vamos supor aquele praça, ele foi para a reserva com 45 anos, vejam bem, ele vai ter que chegar até o 65, que ele vai ser dispensado definitivamente. Ou seja, do 45 a 65, ele está propenso ainda a ser convocado, de acordo com a necessidade daquela corporação. Então, é importante lembrar que essa foi a grande alteração. Por quê? Porque antes o praça era 55 anos e cada nível de oficial tinha uma idade para reserva remunerada depois para reforma. Agora ficou a diferença para decoreba, ficou entre praça e oficial. Basta botar 5 anos mais, né? Então lá, praça 60, oficial 65, na reserva. Praça 65, oficial 70 na reforma. Então essa ficou exatamente a nossa decoreba, que é importante para trazer para a questão de concurso. Um abraço, até o nosso próximo tópico.